né? Tem livro que eu falei, cara, esse livro não tem como ser traduzido. Porque perde metade da graça se eu for traduzido. Que foi A Arma Escarlate, da Renata Vieira, que é tipo uma releitura do Harry Potter pro Brasil. Ventura, né? Renata Ventura. Isso. Não sei se você conhece. Eu conheço a Renata, sim. Aí eu falei, pô, esse livro não tem como ser traduzido, porque ia perder metade da graça. Porque ela bota o sotaque dos personagens e ela. O regionalismo de cada um. O carioca ele é mais de um jeito, o mineiro é mais de outro, é mais tímido, o carioca é mais expansivo, ele é mais expansivo. Então foi, pô, esse livro não ia ter mínima graça se fosse traduzido, assim. Ia perder muito da essência da história. Eu acho como toda história, como tudo que vem para cá também, perde muito. Tudo que vem para cá também, que é estrangeiro, perde muita coisa. Isso aí faz parte, a gente perde sempre a piada, perde duplo sentido. É só você comparar, quando você, por exemplo, você souber inglês, por exemplo, vai assistir um filme legendado, e aí você vê, às vezes, como eles traduziram na legenda, como a pessoa falou, você já viu que perdeu a piada ali com a tradução. Eu já percebi isso várias e várias vezes em filmes, em histórias. E às vezes até umas sinucas de bico que o tradutor fica, porque por exemplo, friend em inglês é para amigo e para amiga, né? E aí tem o episódio lá de Buffy, a Caça-Vampiros, que no hospital, e vai dizendo, eles na dublagem, a sua amiga esteve lá. E ela entendeu que era o Angel, o outro vampiro. Mas a verdade, porque ele também era o amigo, que ela conhecia como amigo. Aí ficou estranho, porque a sua amiga, e ela entender que foi o cara, mas é porque friend em inglês não tem gênero, tanto serve para homem quanto para mulher. E aí, como que o tradutor faz com isso, entendeu? Como que faz teu amigo, sua amiga, vai acabar, dar um problema. E só percebe isso quem conhece a língua nativa, quem não percebe vai ficar assim, esse negócio foi esquisito aí, né? Não estou entendendo. Ou então passa batido, né? Para a maioria que é desatenta, passa batido. Não, mas assim, tu vê que o regionalismo, conversar com as pessoas, e isso ganha muito com a sua história, né? Não, é engraçado quando o revisor vai querer corrigir o que eu coloquei. Coloca essas coisas em regionalismo, aí o revisor vem corrigir. Até questões coloquiais, eu faço questão de manter o coloquial, mas às vezes tem coisa que a editora não deixa. Não, mas aí quer corrigir um português ali, que quando é diálogo, gente, diálogo é diálogo, né? Não tem jeito, não tem que corrigir o diálogo, é daquele jeito que a pessoa falou. O traficante vai falar com todas as regras gramaticais. Não tem como isso. Mas é porque muita coisa no Brasil ficou meio engessada, americanizada, de tanto se produzir livro estrangeiro. É o que eu falo, assim, né? Todo mundo aqui, por exemplo, na Inglaterra você tem todo ano uns 500 filmes do Rei Arthur, 280 do Robin Hood, aí tem mais umas 300 releituras sobre a Guerra das Rosas, mas aí chega aqui no Brasil, a gente quer copiar de lá e copiar mal, assim. Aí tu bota o Braille no college. Pelo que eu tenho reparado, não há mais esse cuidado com a linguagem. Nem nas produções de época. Nem nas produções de época há esse cuidado com a linguagem. Eu já vi em filme de época, o pessoal fazia assim, soquinho assim. Que isso não se fazia. Entendeu? Eu falei, que é isso, gente? Antigamente, assim... Novela de época, as pessoas usando certas linguagens, certo vocabulário que não existia. Até a novela de época tinha um cuidado, né? Com o MC. Até os anos 70, o pai, isso é muito recente. Pai e mãe não virava para o filho e falava, eu te amo. O pai e a mãe só falavam, eu gosto de você. Eu sei porque eu fui criança nessa época. Não era usual. Hoje em dia, o pai chega para o filho e fala, eu te amo, meu filho. Isso não existia em 1980. Até os anos 90, pai e mãe, eu te amo, era para namorado. Não era para pai, filho, para amigo, vier para amigo, eu te amo, cara. Não existia isso.
E aí não tem mais esse cuidado, né? Você vê a primeira versão da Escravizaura, novela, cuidado com a É linguagem, isso, na novela tinha cuidado com. até com a pronúncia. Essa senhora, aquele cara no baile, essa senhora, por quê? Você pode pegar isso, você comprova através da leitura do livro Senhora de José de Alencar. Não, o português não falava senhora aberta, ele falava senhora. Naquela época se falava senhora. Tanto é que quando o Fernando, que é, né, chega para a Aurélia e pergunta por que, ela pergunta para ele, aliás, é um casamento que é uma prisão, né? Um casamento de conveniência, você se conhece a história, né, de senhora, José de Alencar, em que ela pergunta para ele, por que você me chama senhora? Aí ele diz, não é isso, ele fala, defeito de linguagem. Ela, não, já reparei que as outras você chama senhora. É porque é assim que os escravos chamam as suas senhoras. Porque o escravo, o negro, né, o escravo que falava esse ó, falava diferente do português. E ele se considerava escravo dela. Então, isso é uma mensagem subliminar. É muito sutil na obra, né? E Achei aí que o livro crudei como traduzido, né? prestar atenção nesses detalhes. Mas na primeira versão da Escravizaura, que foi para televisão, eles respeitavam direitinho senhora, os pronomes de tratamento. Na segunda, você já vê um pouquinho mais relaxado. E hoje em dia, obras que feitas, não só no Brasil, não, pega esses Boardington da vida, que você vê coisas que as pessoas não falariam isso naquela época, gente. Isso não existia. Eu acho assim, um desrespeito histórico, não sei o que é. Desde que fizeram aquele pano naquele coração de cavaleiro, que bagunçou geral, então, roupas que não tem nada a ver com a. Eu me preocupo porque eu como professora, eu vejo que esses adolescentes, eles vão assistir a isso e vão achar que naquela época era daquele jeito. Porque É que nem a questão do casamento. É que nem a questão do casamento. não vai saber história. Não É que as pessoas chegam com a questão do casamento. Eu estava tendo uma conversa um dia desse sobre um livro, né, que o pessoal estava querendo escrever. Aí o Nobre estava se apaixonando pela camponesa e a camponesa tinha chamado a atenção dele porque era bonita e ela estava escolhendo ser cortejada por ele. Falei, cara, isso tá completamente errado, pô. Não faz livro de época. Não faz, porque casamento, antigamente, era uma arma, uma aliança política. Você não ia ter escolha. Você não ia ter escolha. Casamento nas camadas pobres. Você tinha que ter a permissão dos seus pais, né? E nas camadas ricas você não fazia um acordo político. Não tinha amor. Eu te amo, vamos casar. No Brasil era o dote. Inclusive, o livro Senhora faz uma crítica a todo esse trâmite do casamento no século XIX. No Brasil, pelo menos na burguesia, né, nessas classes, era feito através do dote. E tem essa questão também que as pessoas hoje têm muita dificuldade de entender. As filhas eram vendidas praticamente. Não, vendida não, elas. Você pagava o cara para levar, né? Era tipo isso, toma esse dote aqui. Então, os homens escolhiam as esposas pelo dote. E não por amor. Aí, lógico que os românticos, né, na época, então, vão fazer uma história de amor aí. E provavelmente eram as exceções. Se hoje em dia já é exceção, imagina. E as pessoas estão com uma dificuldade. O que você está fazendo? Você está bagunçando, porque eu faço história, né? Aí você está bagunçando a cabeça das pessoas, ainda mais as mais jovens, achando que o mundo sempre foi assim, né? Que as pessoas vão lá. Aí você vê lá, por exemplo, Bridgerton, a rainha da Inglaterra. Eu sei que o pessoal quer fazer representatividade, mas quem é jovem, o aluno não entende nada disso. Ele vai olhar aqui e vai achar que sempre foi assim. Então, para que reparação histórica se nunca aconteceu nada, se sempre foram iguais, né? Reparação histórica. Mas esse um dos meus problemas, entendeu? Tem louca, né? Que quem sabe? Você sabe que aquilo ali é uma releitura, é quase fantasia. É uma fantasia, mas é passado como se fosse uma peça histórica. Isso está estragando a cabeça das pessoas. Mas não é histórico. Não, isso está estragando a cabeça das pessoas. Por quê? O que acontece? Já é uma dificuldade tremenda você explicar o que é história, né? Porque a história não é o que eu gosto ou o que você gosta. Aconteceu. Nosso papel como historiador é só explicar.
É Aham. só explicar. Não é que eu gosto ou você gosta. Não estou falando que eu sou neutro, nem que você é neutro, nem que ninguém é neutro, mas falar o que aconteceu. Ponto. Aí isso já é uma dificuldade do caramba. As pessoas tentam sempre fazer a narrativa com a visão delas. Esse tipo de obra eu acho que mais atrapalha do que ajuda, né? Se quer falar Foi? sobre reparação, fala da história da África, fala da história da América Latina, que tinha, né? Pois é. É, Mas se fala... você reparar, você vai ver que os filmes históricos hoje estão todos Não, assim. tem, tem outro problema também. Tem outro problema também que as pessoas não entendem. Antigamente as diferenças de classes sociais eram muito maiores do que hoje. Uhum. Então a camada pobre era de um jeito, os escravizados eram de outro, a classe média era de outro e a burguesia era de outro. Não é todo mundo igual, não é todo mundo. Não estou falando assim, igual nos costumes, né? Porque hoje teve uma diminuição cultural de todas as camadas, então praticamente você vê. Como você tem também a questão do Instagram e tal, você consegue ver a vida de uma pessoa rica, você consegue ver. A é, globalização como um Isso. todo, né? Você consegue ver como é que uma pessoa rica vive, você consegue ver entrevistas de uma pessoa rica, então você acaba se aproximando culturalmente da pessoa, né? Então, socialmente da pessoa. Antigamente não tinha isso. Você é uma pessoa rica, uma burguesa mesmo, era quase como uma entidade. Ela ia viver naquele ciclo dela, com acordo com a família dela, iam viver daquele jeito. As pessoas falam, A obra literária sempre usou de uma licença poética, que a gente sabe que foge da realidade, mas também não precisa exagerar, né? Que aí ultrapassa um pouco. Eu percebi que os jovens de hoje eles não se atentam para essas coisas quando eu passava no segundo ano do ensino médio a leitura desses clássicos, né, do século XIX da literatura brasileira. E aí eu fazia a prova oral com eles, fazia um debate sobre o livro, e aí, quando a gente estava conversando, é, aí eles falam, não, mas aí fulano pegou um carro e foi... Você entendeu que carro é esse, né? Sei, é um Fusca? Porque, assim, a ideia de carro antigo, para eles é Fusca. Eu falei, querido, esse século XIX não tinha carro a motor. Esse carro é puxado a cavalos. Por que está escrito carro? Então, na ideia deles, aí eu me deu um estalo, falei, cara, eu tenho que fazer uma aula preparatória para eles lerem isso aí. Aí eu fiz, porque a literatura. eu fiz os slides assim, o século XIX, com figuras para mostrar aqui, ó, o carro, a Vitória, que é um tipo de carruagem, esse aqui é o carro, ó, puxa, é isso aqui. As roupas, porque como você imaginou a roupa de fulano? Aí, às vezes, eles não, entendeu? Vai imaginar a calça jeans, eles não têm. Porque a literatura sempre andou muito perto da história, né? Da matéria história e a matéria literatura. Sempre andaram muito próximo. Imaginar lá um vestidão, tá? Um vestidão, mas como? Entende? Não tem essa noção. Aí eu comecei a passar aí para eles a moda do século XIX, metade do século, aí mostrava as roupas, eu tive que fazer isso antes deles lerem os livros, porque eles liam os livros e não entendiam, porque eles não conseguiam imaginar o fato histórico, a questão histórica, como que aquilo se desenvolvia ali na obra. O Senhora mesmo, eu vi no ensino médio, né? Eu não lembro muito bem, não. O Senhora mesmo de uma aposta, né? Ele era um garanhão. Eu já li umas 5 vezes. Eu amo cinema. Ele é de uma aposta, não é isso? Eu estou enganado. Não, né, Não, não. aposta não, assim. Ele tem uma dívida. Até para a época, a Aurélia era uma grande feminista, né? E feminista no Não, sentido de uma ele tem mulher uma à frente dívida com do ele, não é isso? Não, quer dizer, ele tem uma dívida com ela, não é isso? Não, não, não. Eles eram namorados e ele recebe uma proposta para se casar com uma outra moça mais rica com um dote maior. E a Aurélia era pobre, ela não tinha dote. Ah. Então ele, assim, ele a amava, mas ela não tinha dote. Ele não ia receber nada para se casar com ela. E aí ele troca, termina tudo com ela e vai noivar a Amaralzinha, que tem um dote grande. Aí, naquelas coisas loucas que só acontecem, né, nessas histórias, ela recebe uma herança de um parente distante, agora eu não lembro se era o avô, alguma coisa assim, e fica rica, muito rica. E aí ela bola uma vingança, ela oferece, manda um tutor dela oferecer a ele que ele tinha que aceitar se casar com uma moça sem saber quem era, e o dote era muito superior ao da outra menina. E ela queria fazer meio que um teste com ele, para ver se ele realmente tinha trocado pela outra,
é porque gostava da outra e não por dinheiro. Mas ele não pensa duas vezes na hora que ofereceu o dinheiro, que nem, não sabia nem quem era, ela podia ser toda estranha, e não, aceitou se casar com uma mulher que ele nem conhecia, nem sabia quem era, por conta do dinheiro. E aí, quando ele descobre que é ela, ele fica todo feliz, mas na noite de núpcias ela anuncia para ele: o senhor é um homem vendido e eu uma mulher traída. E esse casamento é isso, tipo assim, vai ser de fachada, é a minha vingança. E ele, muito assim, ofendido, quer devolver o dinheiro, mas ele era esbanjador, já tinha gastado um bocado, não podia devolver e fica preso nessa vingança. É um livro sensacional. De vinganças. Você tem assim, uma lista de seus livros favoritos? Hã? É meu livro favorito na literatura nacional. Na literatura estrangeira é o Wuthering Heights, O Morro dos Ventos Uivantes. Não, mas você tem uma lista assim, de livros favoritos? Alguns que vocês indicam? Vários, né? Eu gosto muito. Tem alguns até que eu esqueço. Daqui a pouco eu digo, não, eu tinha esquecido desse livro. É muito bom e tal. Eu gosto muito de alguns clássicos. Alguns clássicos eu não gosto, sinceramente. Tem livros que são... Como a senhora é professora de português, então... foi assim, o seguinte, duas listas então. Eu quero que você indique livros clássicos e livros contemporâneos que você gosta. Então, vamos lá. Clássicos da literatura nacional? Não, você é clássicos e clássicos. Eu gosto. A Moreninha, Senhora, que é meu favorito, maravilhoso. Helena, de Machado de Assis, da fase romântica, que eu gosto muito também. Sertões, não, Grandes Sertões Veredas, maravilhoso também. Gosto muito. Viva o Povo Brasileiro, de o João Baldo, também sensacional. Esses são clássicos, né? Sim. Todos do Luiz de Fernando Veríssimo, você vai rir muito, 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 para rir, para descontrair. Deixa eu pensar aqui, agora os atuais. Ai, gente, os atuais aqui, para eu lembrar de cabeças que eu tenho lido. Aí eu ia ter que pensar um pouco nos atuais. Eu lembro mais dos clássicos, eu sempre já li várias vezes, né? Eu lembrei agora de um que eu gostei muito, que eu li já tem alguns anos, Tumbu, de Marconi Leal. Sensacional, conta a história de uma criança que vem da África aqui para o Brasil, que os pais são traficados como escravos, e ele vem escondido no navio para vir atrás dos pais. E aí vai contando toda a visão dessa criança, né, aqui do Brasil. Qual o nome? Tumbu. É o nome do menino africano. Tumbu. Muito bom. Eu gosto muito de alguns livros eu trabalho muito com adolescentes, né? Eu gosto muito de alguns livros de infanto-juvenis. Eu gosto de alguns autores, né? Eu gosto do Júlio Emílio Braz, que é quem assinou o prefácio do Qual é a Minha Tribo, né? O Júlio Emílio Braz tem livros maravilhosos. Eu gosto muito do Ivan Jaffe, eu gosto daquela série do Ivan Jaffe, O Vampiro que Descobriu o Brasil, que tem vários livros que você aprende história, você que é de história, você precisa conhecer. Conhece Ivan Jaffe? Não, esse não. Eu anotei aqui o Tumbu. O Tumbu. O Ivan Jaffe, ele faz releituras de clássicos também, e ele tem uma série que é O Vampiro que Descobriu o Brasil. Imagina, como o vampiro ele vive eternamente, ele presencia toda a história do Brasil e vai nos narrando, ele vai narrando uma ficção, né? Uma história fictícia lá do vampiro, ao mesmo tempo você vai vivendo os fatos históricos da nossa história. Então é divertido e, ao mesmo tempo, os jovens aprendem história com esse livro. Sensacional. Tem o Vampiro que Descobriu o Brasil, que é o primeiro, né? O vampiro vem para o Brasil na caravela de Pedro Álvares Cabral, né? E vai atacando as pessoas na caravela. Tem o Vampiro na corte de Dom João VI. Tem o vampiro que testemunha. Aí diz que a Maria a louca ficou louca porque viu o vampiro e começou a gritar. Começa a justificar algumas coisas da história, que você vê que não é aquilo ali, mas a pessoa consegue ler e entender que não é, que é uma brincadeira, entendeu? A justificativa da lenda da mula sem cabeça é a mais interessante que tem. Que a mula tinha virado vampira e aí cortaram a cabeça dela e ela continuou viva, andando. Tem umas coisas muito loucas assim.
Então, eu gosto muito desses. Ele faz umas releituras muito bacanas também. Ele tem, por exemplo, uma releitura de Dom Casmurro chamada Dona Casmurra e seu Tigrão. É atual, é releitura, não é a mesma história. São dois jovens que estão lendo um livro e vivem uma situação parecida. Então, uma história que remete a outra. Entendeu como é que é? Eu gosto muito de releituras também. Aí tem 10 Dias de Ateneu, também é releitura do. Tem algumas releituras que não são do Ivan Jaffe, tem de outros autores também, tem do Moacir Scliar, é outro que eu gosto muito também, Moacir Scliar. Tem alguns autores que eu gosto do autor e não exatamente dos livros, eu gosto dos livros dele, em geral, desses livros. E entre os internacionais tem livros assim muito bons que eu gostei muito, como O Menino do Pijama Listrado, a menina que compra, que roubava livros, né? A menina que roubava livros, eu gostei muito. Gosto da Maggie Cabot, daquela série A Mediadora, acho muito divertido. Aí já são livros assim, uma outra linha, né? Eu gosto de muita coisa. Minhas duas próximas leituras. Uma vai ser o Alê Santos, que está por aqui, na minha bagunça. E o outro vai ser a Carol, que é uma HQ, que é. Eu também não tô achando. Só um minutinho. Não tô achando. O meu próximo livro vai ser esse aqui, do Ale Santos, O Último Ancestral. Mas eu tô nessa, né? E você tem alguma. Eu tô nessa de ler, né? Mais fantasia nacional. Então tô tentando ver todos os tropos. Esse aí pareceu bem interessante, O Vampiro Crítico do Brasil. Você tem alguma HQ, filme ou série que você indica? Ah, sim. HQ não, porque eu não leio quadrinhos. Eu só li Turma da Mônica quando era criança. Eu prefiro ler um livro de 500 páginas a ler. Quadrinho eu não consigo, eu acho que tira graça, né? A figurinha lá. Eu gosto de ler as letras, não gosto de... É um gosto pessoal, eu não tenho nada contra quadrinhos, acho lindo, maravilhoso, gosto de quem acho legal, quem faz, quem lê, mas eu não consigo ler quadrinhos. Já tentaram me converter a isso de várias maneiras, me emprestaram vários, mas eu não consigo. Mas tem séries, sim, nossa. Eu acho assim que se a pessoa tiver a possibilidade, a cabeça aberta para assistir uma série clássica que todo mundo deveria assistir, pelo menos aqueles mais, né, que são mais nerds e tal, é Star Trek, né? A série clássica de Star Trek, que é Jornada nas Estrelas. Eu não gosto de todas as franquias de Jornada nas Estrelas, gostei da franquia nova de filmes do cinema, a nova geração, não gostei do Discovery, mas gostei muito também do Enterprise, que é uma franquia de Star Trek. Tem umas regras lá para assistir, né? Ah? Tem uns conselhos lá para assistir Star Trek. Começar a assistir. Eu não sei, eu falo assim, começa a assistir essa série nova que está no cinema, que foi do cinema, que vai ter um filme, acho que 3 agora, não, acho que nem o 4. O 1 e o 2 foram maravilhosos, misturaram a ação, porque a série clássica não tinha, né? Com a essência da série clássica. Eles conseguiram capturar a essência da série clássica. O terceiro estragou porque mudou o diretor, então eu já achei que perdeu um pouco a graça, mas ainda é um filme muito bom. É um filme muito bom, mas compara o primeiro e o segundo. E vem aí o quarto, aí vamos ver o que esperar desse quarto filme, né? E uma série que eu assim, sou completamente apaixonada, e já muda totalmente o estilo, né? É Buffy a Caça-Vampiros, é dos anos de 1997 a 2000. Conheço a Buffy. A Buffy, sou apaixonada pela Buffy, eu tinha DVD das temporadas, lata, pôster eles já estragaram, né? Tinha tudo da Buffy, assim, lata, tudo que caía nas minhas mãos, as pessoas tinham, me davam, você gosta da Buffy, toma. Eu li um livro chamado Buffy a Caça-Vampiros e a Filosofia. Eu li emprestado, a pessoa sabia que eu gostava, me deu o livro. Eu fiquei com o livro. Você conhece, né? Tem uma série de livros que é sempre remetendo a séries. Tem Star Trek. Tem de Conan.
Star Wars é filosofia, tem vários, né? Aí tem Buffy... Tem de Star Wars, tem de Harry Potter, né? Tem Buffy, a Caça-Vampiros e a filosofia. Aí eu tenho tudo isso. Até também para dar aula de inglês, eu até dei para professora de inglês agora, porque não estou mais em sala de aula nesse momento. Aí o livrinho também, que tem a história em inglês, os DVDs, nossa, muita coisa. E os quadrinhos tentaram me dar, mas nem eu gostando de Buffy eu consigo ler quadrinho. Deram os quadrinhos teriam a continuação. Agora, depois disso, muitas outras séries boas, né, que tiveram assim, mas nenhuma que eu acho que superasse Buffy. E agora, atualmente, eu tô me rendi aos doramas, né? É o que eu acho que tem de melhor no momento. São os doramas. Tem vários incríveis, assim, muito bons. Você gostava de Buffy? Você chegou a jogar RPG na década de 90? Não cheguei a jogar RPG. Tentaram me ensinar, mas não aprendi, não. Não cheguei. RPG nunca aprendi a jogar, não. Que escolhice, eu tinha que jogar Aventura Mágica. Eu fiz outras loucuras por causa de Buffy. Eu fui fazer taekwondo por causa de Buffy. Levei minha filha hoje em dia é faixa preta em taekwondo por conta disso. Só da Buffy. Porque a atriz fazia, né, e lutava, tinha muitas cenas de luta e tal, fiz. Eu já não é uma coisa assim tão loucura, né, porque eu fazia karatê, mas aí eu fui pro taekwondo por causa da Buffy. Que bacana, que bacana. Depois voltei pro karatê. Que bacana. Só você prefere hoje karatê ou taekwondo? Oi? Você prefere hoje o karatê ou o taekwondo? Eu gosto, eu me acostumei mais com o karatê. Então, quando você faz duas artes marciais muito parecidas, a gente meio que confunde as coisas, entendeu? Então, confundia movimento. Aí uma fala, chuta, chuta, não soca. A outra fala, soca, soca, não chuta, tá chutando muito. E aí era muito confuso quando fazia. Eu cheguei a fazer as duas ao mesmo tempo. Aí agora eu tô parada, né? E tô fazendo musculação só, parei a arte marcial, não consigo horário para fazer. Entendi. Tem mais alguma mensagem que você quer deixar para o final? Algum livro que você quer indicar para o final? Então, gente, eu tenho... Bom, quem quiser ler qualquer coisa minha, todos os meus livros estão na Amazon em formato de e-book, né? Os meus livros, a maioria deles agora está disponível para venda no site da Ler Editorial, www.lereditorial.com. Na Amazon, vocês me encontram com Adriana Igrejas, aí vocês vão achar, talvez, esse aqui ainda, nessa capa aqui, o e-book dele. Esse daqui, vocês vão achar também, e-book, todos eles, O Anjo Vingador, O Amigo Apaixonado, e vão achar outros livros. Tem um livro só de contos, que é esse aqui, o Apartamento com Vista para o Mar e Outras Histórias. E tem os meus contos espalhados em antologias. Eu tenho coisas que eu publiquei exclusivamente em e-book. Tem a playlist da amizade, que é um macro conto, né? Quase uma novela, tem mais de 50 páginas. Tem o Contos de um Caipira, que na verdade é Caipira, histórias reais contadas pelo meu pai, reais entre aspas, meu pai falava que viu o Saci, por exemplo. Então, são histórias que meu pai era do interior, meu pai contava e eu, assim, muito ilustrativamente, eu dei meu toque de escritora, mas coloquei lá. Tenho 4 contos de amor, que são 4 histórias de amor tiradas de outras antologias, né? E um presente de amigo oculto, que também é exclusivo em e-book, que é um conto de amor natalino, que também está lá. É bem grande, não é um conto curtinho, não. Ele também tem mais de 50 páginas. Caramba. Agora eu não consigo mais escrever uma história com menos de 20 páginas, está difícil. Não sei. Tudo nessa linha. E aí, quem quiser me achar, me seguir, eu uso mais o Instagram, ainda uso o Facebook. Abandonei o X, que na época eu ainda abandonei quando ainda era Twitter. O Scooby está meio largado também, então quem quiser falar comigo é melhor pelo Instagram mesmo, tá? Ou pelo Facebook. Você também agora participou de um evento em São João, não foi? Em São João? Não, o último evento que participou, não foi de São João? Foi em Mesquita, Festival Guararapes. Foi Festival Guararapes aqui no final do ano. Foi bom? Em São João, não estou lembrada de nenhum evento recente. Não, foi a livraria. Na livraria? Eu estive na livraria. Aquilo ali já tem um tempo.
foi acho que quando a livraria estava para inaugurar e tal. Em São João, eu estou para fazer um encontro de leitores de Baba Gótica em São João do Meriti, na Livraria Córdula, que é aquela livraria ali do nosso amigo dos escritores, o Diogo, né? Ele dá a maior força para os escritores locais, escritores da Baixada, então o pessoal faz saraus lá, movimenta o espaço. Porque é a única livraria de São João do Meriti e uma das poucas na Baixada, né? Então a gente precisa manter o local vivo, né? As coisas acontecendo. A livraria Córdula fica ali, próxima à Rua da Matriz. Agora de cabeça, Manuel Machado Nunes, é uma coisa assim. Pode ser que eu tenha trocado a ordem dos nomes, mas é isso aí, você acha? Machado Nunes, Manuel Machado Nunes, Nunes, uma coisa assim, Nunes Machado. Numa galeria ali, a livraria Córdula, segundo piso. Mas é só procurar Córdula no Instagram que vocês vão achar teu endereço. O evento da escrita foi legal? O evento foi legal, assim, mas foi pouco divulgado, porque ele foi feito muito assim, em cima da hora. Foi um desses eventos feito com lei, né? Em cima de leis, de captação de recursos da lei Paulo Gustavo. Paulo Gustavo? Não, acho que foi outra lei, Aldir Blanc, foi uma outra lei. E aí eles fizeram tudo muito em cima, né? E não houve assim um tempo bom de divulgação. Mas eu fiz um projeto com os alunos das escolas públicas de Mesquita, no caso eu fiz da rede municipal da Escola do Castelo Branco, Mesquita, para escreverem histórias sobre Mesquita, né? E aí veio esse livrinho aqui, eu organizei, publiquei. Ah, que show! Né? Com contos dos alunos do 8º e 9º anos da Escola Municipal Castelo Branco, que fica em Mesquita. Lindo! Aí se apresentaram nesse festival Guararapes, que foi em Mesquita, e depois nós tivemos, na semana seguinte, o lançamento na Prefeitura de Mesquita. Né? Foi bem legal, porque aí, inspirado na ciclovia de Mesquita, e as histórias todas se passam em Mesquita. A questão de pertencimento, né? Porque você falou da questão da pesquisa, mas eu acho que não tem coisa melhor do que a gente ambientar as histórias onde a gente conhece. Não, sim. Sobre aquilo que a gente conhece. Eu falei, não, vocês vão botar. Eu queria escrever a história da maldição no cemitério. Então, o cemitério, botar no cemitério é de Mesquita. Tem um conto, as assombrações. Eu também acho. Cemitério, assombrações do cemitério de Mesquita. É o que eu digo. Na Inglaterra, todo ano tem algum livro sobre o Rei Arthur, tem algum livro sobre Robin Hood, alguma história sobre a Guerra das Rosas. Mas aqui no Brasil a gente tem uma história já bastante... o nosso complexo de vira-lata, né? A gente acha que tem que escrever sobre o que lá fora é mais bonito, mais chique. Eu não tenho preconceito com o livro, a não ser que seja esse tipo de marmota, né? De botar o Brasil como se fosse Estados Unidos. Um escritor brasileiro tentar botar o Brasil como se fosse Estados Unidos, assim, college, clube de escola, que não tem aqui no Brasil quase, futebol americano. Pois é, isso acontece também, né? Querer ambientar no Brasil e botar uma escola que os alunos têm armário. Só se lá na Barra da Tijuca tá assim, porque a maioria não é assim, né? Aí bota o Brian. Não é assim, né? Aí eu acho que é falta de vivência mesmo, às vezes, do escritor, né? Tem essa questão também da vivência. Escreve o livro, se fosse Brasil, mas bota uma escola que parece uma escola americana, que não tem nada a ver com o Brasil. Isso a gente vê também em filme brasileiro, às vezes. Você mostra umas coisas que você fica assim. Isso eu me recuso a ler. É o Brian se apaixonando pela Jessie, pela Trinity. Aí quando bota que é no exterior, né? Os nomes são todos do exterior. E a pessoa tem que fazer uma boa pesquisa para fazer isso. Mas eu prefiro quando o João. Eu prefiro regional. Né? A Regina, o Jorge, os nomes brasileiros, acontece aqui, por que não, gente? Né? E aí eu vejo que os leitores se espantam quando vejo que é um livro brasileiro, mas que se passa no Brasil mesmo. Às vezes falam,
Aqui no Brasil? Mas cadê o. Qual é o nome daquele parque lá de Nova York? Ah, qual é o nome do parque de Nova Central York? Park. Não é no Central Park, Central não. Park. Não, não é Central Park, não. É ali o. Como é que é? É o Parque Jericinó. É ali na Chatuba. É ali na Chatuba, conhece? É na CTB, em São João, É isso, é Japeri, é o trem. O primeiro capítulo da Fórmula da Vida, a menina está indo para um torneio, que é uma lutadora, né? Ela é uma lutadora. Vai para um torneio de Vale Tudo, na época era Vale Tudo, hoje em dia é MMA, né? Num clube em Queimados. Ela vai junto com o pessoal da academia, pega o trem na central para Queimados. E aí eu descrevo o trem, eu descrevo o vendedor de amendoim, né? O amendoim torrado e quentinho, É disso que eu gosto. né? Que antigamente eles falavam assim, o amendoim torrado e quentinho, não é? Aí o pessoal fazia aquela brincadeira na época, tá bichado, mas tá quentinho. É disso que eu gosto. É isso, sabonete da raspa do Joá. Não, esse negócio de cola, isso aí, isso eu falo, Eu gosto assim, mas tem gosto para tudo quanto é tipo de coisa. Tem gente que não gosta, mas não vai gostar dos meus livros justamente porque eles são assim, né? Prefere uma coisa mais europeizada, americanizada. Estou criando aqui para ler literatura nacional, para ler os escritores nacionais, não só os clássicos, também ler os novos. Eu acho que a gente tem muito que dar ainda para cultura e desenvolvimento do país. Nossa, tem escritores sensacionais brasileiros, tem escritores muito talentosos, muito talentosos. E, assim, os que eu mais gosto de ler são justamente os que escrevem sobre o Brasil, que aí a gente se identifica, a gente, né, ri. Vou falar meus 3 favoritos, né? Aquela situação, a gente se identifica, a gente acha engraçado. Tem o livro do Veríssimo, que é Os Espiões, que é um romance, né? Ele não escreve crônica, vai ser romance, que aí é uma briga de time de futebol. Aí, nossa, eu rio muito com aquilo. Gente, é a cara do Brasil mesmo, é isso. Olha, um dos meus livros favoritos é O Abusado, né? Do Caco Barcelos. Do Ale Santos, né? Com o Último Ancestral. E o de terror que me influenciou muito, que é o André Bianco, né? Não sei se você conhece. Mas eu já li o dele, mas não é o meu estilo, não. Não curti assim, o estilo dele. Terror você não gostou, não? Não curto muito terror. Não? Não. Eu gosto de suspense e mistério, mas terror mesmo, com muito sangue, essas coisas assim, não fazem a minha cara, não. Nem escrevo isso. Eu falei, a Baba Gótica não é terror. A gente não é terror, não é terror. Pode ler tranquilo. Vai tomar um susto, mas não é porque é terror. Tá bom. Adriano, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu acho que a conversa vai ser dividida em 2 partes ou 3. Vou falar com o editor. Mas vai sair. É que eu te falei, eu falo muito. Se você continuar dando trela, eu vou falando. Aí tem que cortar. Ficou. Eu acho que vai ficar dividido em 3 partes. Então, vai sair. Muito obrigado pela conversa. Uma boa tarde, Adriano. Obrigada a você. Né? Como você é daqui do Rio, quem sabe a gente se encontra em algum evento literário, né? Muito a Bienal, meu projeto é lançar meu livro na Bienal, né? Então, é o primeiro livro? Isso. É o primeiro. Isso, que bom. É isso aí. A Bienal é ótima, é a melhor vitrine. Tá excelente. Escolha lançar o livro na Bienal é excelente. Estou com mais ideias para publicidade, né? Aí eu mandei desenhar quase todos os personagens, mandei desenhar. Não é IA, mandei desenhar. Porque eu não sei desenhar, né? Então tem que mandar os outros. Então alguns personagens principais estão desenhados. Estou pensando em fazer o cosplay deles. Aí eu tô tentando me organizar para o lançamento dele. Eu acho que o lançamento digital, né, vai ser em abril, maio, mas o físico deve ser lá na Bienal. Então, já tem editora? Já tem editora? Ou vai ser independente?
E a ideia é ser independente, né? Nossa. A ideia é ser independente. Mas estou correndo para lançar esse ano, né? Senão vou ter que esperar para o ano que vem. Se quiser indicação de editoras também, depois eu te passo. Muito obrigado. Vou querer sim. Muito obrigado, Adriano. Uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço, muito obrigada.